Função. Como é que nós sabemos se uma relação é uma função? Nós temos dois conjuntos, o nosso conjunto A e o nosso conjunto B, onde no conjunto A nós temos o elemento 1, 2 e 3, e no conjunto B nós temos o 2, o 3, o 5 e o 7. Nós sabemos que numa função, os elementos do conjunto A são os nossos valores de x, e os elementos do conjunto B são nossos elementos de y. Então, a gente vai relacionar esses elementos, o 1 com o 2 com o 3 com o 5. Então, para cada elemento de A, ou seja, nós chamamos o conjunto A de domínio da função. E os elementos do conjunto B, o contradomínio da função. Então, para cada elemento de A, nós temos uma imagem, ou seja, nós temos um elemento que se relaciona, que está em B. Então, o 1 se relaciona com o 2 com o 3 com o 5. Então, nós chamamos esses elementos 2, 3 e 5 de imagem da função. Então, a imagem da função, ou seja, o domínio, são os elementos 1, 2 e 3. O contradomínio são todos os elementos que estão em B, 2, 3, 5 e 7. E a imagem são os elementos que pertencem a B, que se relacionam com A, ou seja, o 2, o 3 e o 5. Então, nesse exemplo aqui, aqui representa uma função. Porque todos os elementos de A se relacionam com B. Agora eu vou colocar um exemplo, outro exemplo aqui a seguir. Nós temos o nosso conjunto A, que é 2, 3 e 5. E nós temos o nosso conjunto B, que é 2, 4, 6 e 7. O 2 se relaciona com o 2 e o 3 com o 6. Então, aqui sobra quem? Sobra o 5, fica sem imagem. Então, quando acontece isso, quando o domínio não tem sua imagem, ele não é função. Que para ser função, todo domínio tem que ter sua imagem. Então, vamos fazer um outro exemplo. -2, 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 4 e 9. Domínio contra domínio. Então, o 0 vai se relacionar com o 0, o 1 com o 1, o 4 com o -2 e com o 2, e o 9 com o 3. Então, aqui, todo domínio tem uma imagem?
Tem, professora. Só que o 4 aqui, ele tem duas imagens, que é o -2 e o 2. Então, quando isso acontece, aqui não é função, porque para ser função, o domínio tem que ter somente uma imagem. No caso aqui, o 4 encontrou duas imagens, por isso que ele não é função. Então, quando a gente vai ver no exemplo a seguir, no exercício, na primeira alternativa, o que é que a gente vê? Que nós temos o A, o elemento A, se relaciona com 3, o B com 1 e com 2. Aí já não pode, porque esse domínio aqui tem duas imagens, então ele já deixa de ser, ele já não é uma função por isso. E também porque esse domínio aqui, que é o C, ele não tem imagem nenhuma, por isso que ele não é função. Aqui no B, ó, o A se relaciona com o 2, o B com o 3, o C com o 1. Então, aqui, cada domínio tem sua imagem, por isso que aqui é função. Nesse caso aqui, a mesma coisa, olha. O A se relaciona com 2, o C se relaciona com 2, só que o B, ele tem duas imagens, que é o 1 e o 3. Então, por isso aqui não é função. Não é função porque o domínio B está com duas imagens, que é o 1 e o 3. Por isso que ele não é uma função.